divisores comuns. Então, se ele divide dois outros, ele é um divisor comum. Então, ele tem que estar dentro do divisor comum. Certíssimo. Múltiplo comum. Se ele é múltiplo de dois outros, ele é múltiplo de ambos. Se ele é múltiplo de ambos, olha só, ele é um múltiplo comum. Então, a letra D e a letra E fazem parte do próprio, são consequências, né, do conceito de MDC e de MMC. Então, está mais do que certo. Essas aqui não tinham como vocês errarem. Porque é um conceito. Pois bem. Então, a alternativa correta, que era para marcar falsa, é a letra B. Tá ok? Vocês se lembram de sistema decimal? Para escrever, a gente usa o 0, 1, 2, 3, até o 9. Não é isso? Nós usávamos uma coisa que a gente chamava decompor um número. Então, não sei se vocês se lembram, era um saco esse para casa. A tia, você ainda chamava sua professora de tia, decomponha 547. Aí você tinha que escrever 547 unidades, ou 54 dezenas mais 7 unidades, ou 5 centenas, 4 dezenas e 7 unidades. Lembra disso? Você tinha que escrever por extenso para treinar. Sua letra era deste tamanho, você escrevia com uma força imensa, entendeu? Ou era uma tarde fazendo isso. Quer ver? Vem cá, ó. 1234. Vamos brincar com 1234? Olha só. 1234 unidades. 123 dezenas mais 4 unidades. 12 centenas e 34 unidades. Ou 12 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. 1 milhar mais 234 unidades. Ou 1 milhar, 23 dezenas e 4 unidades. Eu poderia ficar a aula toda brincando. Tá certo? Ou seja, a posição em que ele ocupa me dá quantas laçadas eu dei. De que laçada que você está falando? Daquela coisa chamada quadro valor de lugar. Era assim que eu chamava, e tenho certeza que muita gente chamava isso de QVL. Centena, dezena e unidade. Punha uns palitinhos de picolé assim, ó. Vocês lembram disso? Aí contava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lacei e mandei um para cá. Ia laçando, lembra? Hoje eles chamam isso na escola de quadro posicional. Enquanto a gente usava palitinho de picolé, lembra que punha gominha, amarrava? Hoje eles usam uma coisa chamada material dourado. Grande diferença, né? É mais caro, isso mesmo. E é pesadão, é uma caixa de madeira, assim, cheio de quadradinho dentro. É muito pesado. Enquanto o palitinho de picolé, a gente punha no cantinho da pasta e ia. Enfim, é a mesma coisa. Tá certo? Então, trabalhar com isso, galera, isso cai em prova, cai. Eu vou mostrar para vocês que tipo de questão que eu uso essa teoria. Resumindo, joga aqui, ó. X, Y, Z. São 100x, porque está na casa da centena. 10y, porque está na casa da dezena. E 1z, porque está na casa das unidades. Tá certo? Esse raciocínio nada mais é que decompor um número. Questão que eu tirei de prova. Considere um número de 2 algarismos, tal que a soma desses algarismos seja 13. Adicionando-se 9 ao número, obteremos outro número formado com os algarismos dispostos em ordem inversa. O novo número é, aí vem lá, menor que 49, patatá, patatá. Valério, o que isso tem a ver com o QVL? Olha bem, primeiro, dica número 1 para vocês. Todas as vezes que vem escrito assim, ordem inversa, inverter, permutar centena com unidade, dezena com... trocar de lugar, eu uso QVL.
é um problema que, se você decompor, funciona. É claro que dá para fazer na tentativa, esse dá para fazer na tentativa, tá? Mas, se você decompor, você garante a solução correta. Então, a dica para o QVL é ordem inversa. Inverter os algarismos. Todas as vezes que isso vem escrito, eu inverto. Todas as vezes, tá? Pode deixar lá para mim. Boa noite, Ellen de Porteirinha, um beijo enorme. A Ellen diz, Valéria, você é 10. Obrigada. Do jeito que você escreveu, Ellen, eu vou fazer uma piadinha. Ela pôs 10 com exclamação. A Ellen escreveu assim, então vamos brincar. Você é 10 fatorial. Então, você é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes... Olha como é que é maravilhosa a matemática. Aumenta mais ainda o elogio. Olha para você ver. Ellen, um beijo para você. Ela está perguntando se o material está no site. Está no site, sim. Tá certo? Chama Matemática, tá? Conjuntos numéricos, aula 1. É o primeiro conteúdo do nosso programa. Está escrito lá, aula 1. A Janaína postou, se eu não me engano, ontem ou anteontem. Deve ter sido ontem. Minha ordem de tempo é diferente da de vocês. Tá certo? Eu custo sintonizar que dia da semana que eu tô. Tá? Então, a Janaína postou assim. Ela me mandou ok, postado, sempre que ela faz isso. É porque ela acabou de colocar no site. Chama Matemática, Conjuntos Numéricos, tá certo? Aula 1. Tá na de técnico. Se você está inscrito no cargo de analista, aí não tem. Tá para o cargo de técnico. Ok? Mas aí você olha com a sua unidade, como é que funciona, eu não sei. É junto? Matemática também? Mas o download é na mesma pasta? Então, uma informação da sua colega, Ellen. É tudo na mesma pasta. Então, se você é de técnico ou de analista, você tem acesso a todos os materiais, tanto para técnico quanto para analista. Que ótimo, né? Olha que maravilha. Só as aulas que às vezes coincidem. Olha que maravilha. Você vai ter acesso a todo o material de técnico e a todo o material de analista. Se você quiser fazer para os 2 cargos, perfeito. No Banco Central, o último que teve, dava para se fazer inscrição nos 2 cargos. Quando a prova não é no mesmo horário, dá. No Banco Central, se eu não me engano, a de analista foi de manhã e a de técnico, de 2º grau, nível médio, foi à tarde. Acho que foi isso mesmo. Dava para você fazer os 2. Tá? A maioria dos alunos fez os 2, se eu não me engano. Certíssimo isso aqui? Então, a dica. Como que eu sei que eu vou ter que decompor? Como que eu sei que QVL vai fazer parte daquela aula? Daquela questão? Quando vier escrito. Inverter. Trocar. Eu sempre faço isso. É o que eu penso. Mas, nesse caso, na questão 2, eu também posso pensar o seguinte. A soma dos algarismos é 9. A soma dos algarismos é 13. Tá certo? Me dá 2 algarismos em que a soma é 13. Vamos pensar? O número 94 tem soma 13? 9 mais 4, 13. 85 também é? 76. Acabou, né? Porque 67 é o contrário desse. 58 e 49 é o contrário. Certo? Então, só tem essas 3 possibilidades em que a soma dos algarismos é 13.
Entenderam? Tá certo? Então, eu tenho que olhar qual desses aqui que a diferença entre eles é 9. Porque fala o seguinte, adicionando 9 a um número, ele obtém-se a ordem inversa dele. Então, olha só, de 94 para 49 não é. De 85 para 58 não é. De 76 para 67, a diferença é 9. Então, 67 mais 9 são 76. Então, os números que eu procuro são 67 e 76. Eu fiz na tentativa. Não foi difícil. Só pensei em 3. Tá certo? Agora, e se fossem 3 algarismos? Você ia ter que pensar em um número que a soma dos 3 algarismos, em um número ABC, que a soma seria 13. Nós fizemos uma questão dessa aqui, desafio do seu Fausto, que eu vou à cantina e peço 10 refrigerantes. Lembra disso? Lá em análise combinatória ainda. Não, Valéria, já faz tanto tempo que eu esqueci, né? Era aquele problema que eu fiz com vocês com bolinha e tracinho. Olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui é o A, por exemplo. Aqui é o B e aqui é o C. Só que eu posso fazer isso em qualquer ordem. Enxergaram? Aí, você teria que fazer bolinha, 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 um tracinho. 1, 2, 3, 4, 5 e um tracinho. 1, 2, 3, 4, 5. Se você for olhar, aqui tem 15 letras. Então, é 15 fatorial. Sobre 13 fatorial do B e 2 fatorial do T. Lembraram dessa matéria? Não quero nem saber. Se você não lembrou, você vai chegar em casa e vai lembrar. Isso aqui, se eu fizer a conta, vai dar 15 vezes 7, 105 menos as 13 que começam com 0, 90 e... Que 90? 88 possibilidades. Vocês estão entendendo? Possibilidades. Tá certo? Então, vamos pôr lá. 100 possibilidades. Você teria que testar 100 vezes se fossem 3 algarismos. Deu para entender? Isso que passa na sua cabeça. Como eles são 2 só, belezinha. Agora, se fossem 3, olha a quantidade de possibilidades que você ia ter que fazer. Aí fica impossível, e aí eu concordo com você que tem que ter uma maneira de resolver que não seja só, né, fazendo substituição. Aí eu uso exatamente o raciocínio do quadro valor de lugar. Ou seja, eu faria isso daqui, ó. Um número tem 2 algarismos, x e y. A soma desses algarismos, x mais y, é 13. Está falando. Se eu pegar esse número, somar 9, eu obtenho ele na ordem inversa. Está falando. XY é o quê? 10x mais y. Se eu somar 9, vai ficar 10y mais x. Isso é um sistema. Entenderam? Aí eu vou achar, com certeza absoluta, não vou ter dúvida alguma, o valor de x e o valor de y.
Muito bem. Pode voltar aqui para mim. Ele está resolvido para vocês, tá certo? Aí, ó, eu coloquei a solução para vocês. Tá ok? Não preocupa que a solução está aí. Outra questão. Um técnico responsável pela montagem de um livro observou que, na numeração de suas páginas, haviam sido usados 321 algarismos. O número de páginas desse livro era... Quer dizer, se eu digitar 321 algarismos, tá certo? Quantas páginas tem esse livro? Essa questão é uma questão tradicional, já caiu várias vezes em prova. A Carlos Chagas, por exemplo, que vai fazer a prova do Banco do Brasil agora, ela é mestre em pedir esse tipo de questão em prova. Tá certo? A falar nisso, eu esqueci de fazer um comentário com vocês. Eu me lembrei agora que eu pus um asterisco aqui e lembrei agora. Nessa lista que está, as 3 listas que eu pus disponível para vocês, já que você falou que tem acesso a todas, são 3 listas que tem lá no site. Tem uma lista, foi colocada ontem, de matemática, uma de lógica e uma de matemática financeira. Tá certo? Então, quem for fazer a prova do Banco do Brasil, tá lá também matemática financeira também. Tá certo? Eu coloquei todo o programa. Sabe, tem questões da CESP lá que não caem no seu programa. Tá certo? Por exemplo, nós não temos no nosso programa funções. Nós temos equação. Função a gente não tem. Então, eu não tenho que saber desenhar, por exemplo, gráfico. Mas como era uma lista que eu tinha tudo, entendeu? Todo o conteúdo de matemática, eu resolvi soltar ela toda, tá certo? Fica a critério de vocês. De repente, vocês não vão fazer só INSS, vocês vão fazer um outro concurso. Por exemplo, se você for fazer Banco do Brasil, a lista que está lá também vale para vocês. Tem todo o conteúdo. Tá certo? Então, assim, é só para vocês não assustarem, porque eu coloquei um asterisco e escrevi assim, L, L, lá. Aí eu falei assim, L, L, é lembrar das questões, entendeu? E esqueci de falar no início da aula, e eu lembrei agora que eu peguei a lista. Tá ok? Então, olha só. Um técnico responsável pela montagem de um livro. Questão 3. Anota aí, questão 3. Olha o meu raciocínio. Quando eu escrevo de 1 até 9, eu gasto 9 algarismos, certo ou errado? 1, 2, 3, 4, 5, até 9 eu gasto 9 algarismos. Do 10 em diante até o 99, que são as dezenas, eu vou gastar 2 algarismos por dezena. Ou seja, eu vou gastar 2 vezes 90 dezenas, porque eu tenho 90 dezenas, tá certo? 180 algarismos. Significa que se eu digitar, escrever de 1 até 99, eu sempre vou gastar um total de 189 algarismos. Certo? Ora, foram digitados 321. Eu já gastei 189. Então, faltam 132 algarismos. Esses 132 vão ser usados com as centenas. Uma centena utiliza 3 algarismos. Então, se eu pegar o 132 e dividir por 3, 13 dividido por 3 dá 4, sobra 1, 12 por 3 dá 4, sobra nada. Eu vou ter 44 centenas. Ora, eu digitei até o 99, não foi? Mais 44. Eu vou ter 143 páginas. Chegou? Eu digitei até o 99.
Depois eu vou digitar mais 44 centenas, mais 44 números. 99 mais os 44 vão me dar o total de páginas do livro. Alternativa correta, letra D. Pode copiar. Muito bem, pode voltar para o slide. Está aí, resposta 143. Outra questão. Considere a sequência de operações aritméticas na qual cada uma atua sobre o resultado da anterior. Comece com o número x, subtraia 2, multiplique por 3/5, some 1, multiplique por 2, subtraia 1 e finalmente multiplique por 3 para obter 21. O número x pertence a que conjunto? Aí vem aqui. 1, 2, 3, 4. Ah, é. Deixa, eu lembrei. Dá uma corrigida aí pra mim. Lembrei. Agora eu lembrei porque que eu pus esse asterisco aqui, ó. Aqui, ó, tá digitado errado, tá? A resposta dessa questão é letra C. Tá ok? Deixa eu corrigir isso de uma vez, porque eu sempre esqueço. É letra C, tá legal? Tá digitado errado. Então, a questão 4, o gabarito é letra C, tá bom? Aí você vira e fala assim, Valéria, eu lembro disso daí, mas isso era uma equação enorme. Então, vem cá, junto comigo. Olha só. Questão 4. Comece com o número x. Pegue esse número x e subtraia 2. O resultado, tá certo? Você vai multiplicar por 3/5. Depois, você vai somar 1. Depois de somar 1, você vai multiplicar tudo isso por 2. Depois de multiplicar por 2, você vai subtrair 1. E aí, esse resultado, você vai multiplicar por 3 para obter 21. Era assim que a gente resolvia isso. Tá certo? Então, o que a gente tinha que fazer? Tira do parênteses, né? E vai tirando, depois colchete, depois chave. Tira o mínimo múltiplo comum, né? Assim que a gente fazia. Aí você vira e fala assim, nossa, mas isso era grande demais. E nós ainda tem aqui a porcaria da fração. Raciocínio que nós aprendemos, mas não utilizamos. Quando eu estou somando desse lado, eu passo para o outro lado, subtraindo. Se está subtraindo, eu passo somando. Se é uma multiplicação, vira divisão. Se é divisão, vira multiplicação. Se é potência, vira raiz. Se é raiz, vira potência. Se é exponencial, vira logaritmo. E se é logaritmo, vira exponencial. Eu inverto a operação sempre que eu mudo de membro. É a mesma coisa. Olha o meu raciocínio. Eu comecei no x e terminei no 21. Então, se eu começar no 21, eu vou inverter minha operação. Eu multipliquei por 3, então, para voltar, eu divido por 3, que é 7. Para chegar no 7,
eu tirei 1, então eu somo 1, que vai dar 8. Não é isso? Para chegar no 8, eu multipliquei por 2, então eu divido por 2, que é 4. Para chegar no 4, eu somei 1, então eu tiro 1, que é 3. Para chegar no 3, eu multipliquei por 3/5, então eu divido por 3/5. E numa divisão de fração, eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, que eu posso simplificar. O 3 com 3, sobram 5. Para chegar no 5, eu subtraí 2, então basta somar 2 e a resposta é 7. Aí, cadê aquele negócio de tirar parênteses primeiros? Eu fiz isso. Eu respeitei as regras. Eu resolvi exatamente na ordem. Só que, ao invés de sair daqui e ir para lá, eu fiz o contrário. Eu podia ter feito isso a minha vida toda? Podia. Você podia estar fazendo isso esse tempo todo, ao invés de fazer aquele calhamaço de questão? Claro que podia. Por que que eu não fiz? Eu não sei. Tenho a menor ideia porque você não fez. Tá certo? Eu acho que você acha que isso só vale da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, isso não vale. Entendeu? Então, presta atenção, tá? Qualquer operação, qualquer equação, tá? Principalmente na CESP. Porque a CESP, ela pega esses detalhezinhos, sabe? Eu gosto da prova da CESP, eu gosto. Porque ela pega o aluno e aquele cara que estudou e fez exercício, ele vai descobrindo esses macetes no meio dos exercícios. E aí ela pega esses macetes e coloca na prova. E aí o cara que fez o exercício anda mais rápido do que o que não fez, sabe? Tipo, fazer delta, sabe? Tem uma maneira de fazer mais rápido a conta. Então, o cara que treina, ele merece passar mais do que o cara que não treina. Vocês concordam comigo? Então, eu, por exemplo, quando eu leio uma questão, primeiro eu vejo se é possível economizar conta. Se for, o que eu puder fazer, eu economizo. E olha, acredite em mim, sempre é possível. Todas as vezes que tem uma conta grande, dá para simplificar. Então, treine a tabuada. Pare de usar a porcaria do seu celular para fazer conta. Celular foi feito para dizer, alô, tudo bem, como vai? Para de tirar retrato com seu celular. Para de ouvir, não, ouvir música pode. Para de, é porque eu escuto música, né? Você está rindo, é por isso, né? Eu ando com ele no ouvido. Para de usar calculadora, eu morro de rir quando a gente está no barzinho. É engraçado demais. Ou vão dividir a conta. Aí o cara vai e busca o celular. Eu falo assim, eu não acredito numa coisa dessa. Entendeu? Eu não acredito. Ah, pô, Valéria, que é isso? Dá um desconto aí. Assim, eu ainda falei, sabe? Oh, eu tô tonto. Porcaria nenhuma, não existe isso. Tá certo? Tenta usar, tá? Fazer as contas do seu dia a dia de cabeça. Tá certo? Procura fazer isso. Você vai estar praticando a tabuada. Tá? Agora, se você não quiser, continua usando o celular. Não tem problema não. No dia da prova não vai não. Tá? Então, a alternativa correta é C. Olha só, questão 5. José decidiu nadar regularmente de 4 em 4 dias. Começou a fazê-lo num sábado. Ó, de novo, brincadeira, né? Hoje minha mão já era. Num sábado, nadou pela segunda vez na quarta-feira seguinte e assim por diante. Nesse caso, a 100ª vez que José for nadar será que... Ah, que legal. Que dia da semana? Não era para me pôr o B primeiro, não era para pôr ele depois. Olha só. Valéria, tudo bem. Você sabe que teve gente que fez isso no braço? Teve gente que pegou essa questão